Olá pessoal, vou fazer um vídeo diferente hoje. Vou fazer um teste aqui com a Himalaia com relação à temperatura do motor. Eu conversei com o Mário Lotti, amigo aí, dono de Himalaia, pelo WhatsApp, e ele fez os anéis espaçadores da vela que eu havia comentado com vocês no vídeo onde eu comentei sobre os 2 anos da Eva, né? Então ele colocou o anel e percebeu uma redução da temperatura no painel da moto. Só que essa temperatura a gente sabe que não significa muita coisa, né? Ela mede ali uma mistura de ar e motor, então não dá para saber muita coisa com relação a isso. Então ele me mandou um dos anéis que ele fez, de 7 milímetros, e pediu para eu fazer um teste comparativo, usando aqui um scanner da moto, para ver se tem uma mudança efetiva na redução da temperatura. Então eu vou fazer isso, eu vou definir aí um roteiro, né? Passando pela cidade, vou rodar aqui um pouco na cidade, passar num trajeto aqui estabelecido, né? Vou tentar manter a velocidade aqui em torno aí de 30 a 50 km por hora, usando segunda e terceira marcha. Então essas seriam as velocidades aí que eu ficaria aqui na cidade. Esse percurso vai durar mais ou menos 10 minutos. E depois disso aí eu vou pegar a rodovia. Vou rodar até o trevo ali da Fernão Dias e vou voltar. Aí eu vou parar no meu mecânico, vou pedir para ele colocar o anel ali para mim, né? E vou fazer o mesmo trajeto, exatamente o mesmo trajeto. E enquanto eu faço o trajeto, eu vou fazer 2 gravações. Uma com essa câmera aqui, eu vou gravar a temperatura no painel, pra gente ter uma referência, né? Já que agora eu consigo medir a temperatura com precisão, né? Por exemplo, agora está 17 graus, né? E depois eu também vou gravar a tela do celular. O celular meu aqui, ele grava a tela dele mesmo, né? Então eu vou fazer um filme da tela dele. E aqui o que eu estou mostrando aqui, ao longo do tempo, é a velocidade instantânea. Estou medindo também a rotação do motor. E estou medindo a temperatura. Então a gente tem esses 3 dados aí para a gente poder fazer uma comparação. Então eu estou rodando aqui um pouquinho antes, só para a gente ter um motor um pouco mais aquecido, para não sair com 0 graus, né? E eu vou sair ali do meu mecânico, que vai ser o meu ponto de partida das duas voltas, né? E vou ver se consigo fazer isso com a temperatura do motor mais ou menos igual. Então eu estou aquecendo ele aqui para quando eu chegar da primeira volta, né, eu não ter que ficar esperando muito tempo ali para poder abaixar a temperatura, né? Então vou rodar aqui até ficar mais ou menos uns 80 graus, mais ou menos. Aí eu paro ali e a gente começa a volta, beleza? Então vamos lá. Eu fiz meu ponto de retorno aqui, temperatura não está dentro daquilo que eu já esperava, né? Ficou ali, temperatura de pico entre 130 e 140.
O que eu olhei aqui tava 131, foi o máximo que eu olhei aqui, né? Então agora o que eu vou fazer? Vamos voltar. E agora eu vou forçar um pouquinho mais. Pegar a temperatura um pouco, pegar uma velocidade um pouco mais alta. Só que a rodovia está bem cheia, tá? Então não sei se eu vou conseguir desenvolver muito não. Muito caminhão, muito carro nesse sentido, né? Mas vamos ver. Eu vou tentar agora andar um pouquinho mais rápido. E vamos ver qual que é a temperatura máxima que a gente vai alcançar nesse retorno, né? Pessoal, não consegui desenvolver muito não, viu? Muito cheio a estrada, muito carro, muito caminhão. Então não foi possível pegar velocidades muito altas, né, durante muito tempo. Mas cheguei a dar aqui no 120, 125 até no painel, né? O que aparece aqui no scanner é uma velocidade menor que essa. Mas eu não confesso que eu não consegui ver, né, qual que era o máximo que deu aqui no scanner. Bom, mas agora aqui tem mais uma chance ali que eu posso desenvolver uma velocidade um pouco mais alta, mais pra frente, mas está muito carro, muito caminhão. Eu acho que eu não vou conseguir fazer mais um trecho de alta velocidade. Mas eu vi que a temperatura aqui chegou a 140, que é o que eu normalmente meço mesmo. Não está muito diferente, né? Bom, pessoal, coloquei o espaçador, mas não foi tão fácil quanto eu imaginei não, cara. Pelo seguinte, a vela original, acho que ela esquentou tanto que chegou a fundir. Ah, legal. Legal. Mas ela esquentou tanto que chegou a fundir no bloco do motor. Então na hora de tirar a vela ali, ela acabou espanando um pouco a rosca do lado de dentro, bem no começo ali da rosca onde fica a vela, né? Parece que a parte de cima tá ok, a parte de baixo que está mais danificada. Mas enfim, aconteceu isso aí, né? Então acabei tendo que comprar outra vela. Tentei achar uma CR9, né, mas não achei. Então fui uma CR8 mesmo. E agora eu vou fazer o teste com o espaçador com essa vela. Até bacana, né, porque como não teve alteração da vela, né, do índice de calor da vela, então ela continua sendo a mesma. Bom, pessoal, estamos de volta aqui no nosso ponto de partida na manhã seguinte. 20 graus, praticamente a mesma temperatura de ontem. Moto com 83 graus, 19 graus, mesma temperatura de ontem. Então, vamos passar agora pelo nosso percurso urbano. Só para registro, essa aqui é a volta com o espaçador, né? E na mesma temperatura do teste que foi feito ontem. Bom, pessoal, chegamos aqui no nosso contorno. E vou te falar que eu acho que ela ficou mais fria assim, viu? Olhando aqui por termômetro, né? Eu não vi ela passar de 127 graus. Acho que foi a máxima temperatura que ela chegou. Ou seja, ela ficou um pouquinho mais fria do que estava antes, né?
Bom, pessoal, de volta aqui da nosso teste. Hoje a estrada estava bem mais tranquila, peguei muito menos trânsito e consegui estressar mais a moto na volta também. Ficar mais tempo a 120, 125, acho que eu cheguei a pegar aqui no painel, né? Então as velocidades agora foram bem maiores do que eu peguei ontem e por mais tempo. Fiquei mais tempo com a aceleração aqui praticamente máxima, né? Acelerador aberto no máximo. E pude perceber que ela não aqueceu tanto quanto ontem não, cara. Tem que olhar os números certinho, mas assim, a temperatura máxima que eu cheguei a ver aqui, já no finalzinho ali do trajeto, depois de um bom tempo forçando ela, foi 143 graus. Mas eu forcei hoje muito mais do que ontem. Então a minha conclusão está sendo que esse ajuste aqui deu certo, né? Só tenho uma correção a fazer. A vela original é equivalente a CR7 e não a 8. Então eu já estou com uma vela 1 grau térmico mais fria. Então a CR8 é 1 grau térmico mais fria do que a original. Então a correção que eu precisava fazer aí, porque eu achava que a original é equivalente a CR8, mas na verdade a original é equivalente a CR7. Bom, pessoal, então vamos comparar os gráficos aqui primeiro na cidade. A esquerda sem espaçador, a direita com o espaçador. No começo aqui a gente vê que a velocidade evolui praticamente igual, né? Fiquei um tempinho parado ali numa esquina, na primeira volta, mas depois logo alcancei a velocidade. A gente vê que o regime de RPM varia de forma muito semelhante, assim como a temperatura, né, que vai subindo. Eu comecei com a temperatura um pouquinho mais alta na primeira volta, mas depois acabaram se equivalendo, né? Ficando muito parecido, né? Então a gente não consegue perceber em baixas velocidades uma mudança muito significativa, né? O que eu comecei a perceber é que depois que o motor esquentou um pouco mais, né, foi chegando aí próximo a 100 graus, as duas aqui, nas duas voltas, praticamente cheguei na mesma temperatura ao mesmo tempo, né, a 100 graus, só que com o espaçador a temperatura não passou disso. Enquanto que sem o espaçador a gente pode ver que a temperatura chegou a bater a 105, 104, né, e teve esse pico de temperatura um pouco maior, né. Depois ela baixou quando já estava baixando a velocidade, né, também numa rotação mais baixa, e aí acabou ficando girando em torno desse valor. Então a gente percebe, né, uma diferença de aproximadamente aí, 5, 6 graus a menos, né, com o uso do espaçador nesse cenário, certo? Depois que ela se estabiliza em torno desses valores, né, a gente percebe que tem esse delta, né, de 4 graus, 5 graus mais ou menos, de um cenário para o outro. Vamos olhar agora na estrada, né, como é que fica a situação na estrada. Bom, então comparando agora primeiro a ida, né, que foi com uma velocidade mais baixa. Eu fiquei ali em torno de 80, 90 km por hora nas duas voltas, né? A gente consegue perceber que a velocidade que a ECU mede, né, não é exatamente igual à velocidade do painel, tá? Tem um erro ali que pode ser considerável, tá? Quanto maior for a velocidade, maior essa diferença. Não é uma imprecisão da ECU, do painel em si, né? Porque quando você compara com o GPS, esse erro não é tão grande assim. Então é uma coisa assim que eu não consigo explicar muito bem. Mas a gente já começa a perceber uma diferença de temperatura, né, nesses dois casos. A gente consegue perceber que sem o espaçador a temperatura já está 123 graus e a temperatura sobe muito mais lentamente com o espaçador. Então está ali batendo em 122, né? Isso aqui a gente pode ver que o regime de velocidade é basicamente o mesmo, né? As trocas de marcha acontecendo basicamente nos mesmos lugares, tá? O regime de velocidade é praticamente o mesmo. No primeiro dia ali aconteceu de eu pegar um trânsito maior, então pode ver agora que a velocidade está um pouco mais baixa, porque provavelmente tinha um caminhão na minha frente,
E no domingo, né, quando eu fiz essa segunda rodada, eu consegui manter um regime praticamente constante, né? Então, se a gente vê, né, caiu a velocidade, cai a temperatura, né? Mas depois que eu começo a aumentar a velocidade de novo, a gente começa a ver que sem o espaçador, né, a velocidade começa a subir, a temperatura começa a subir de forma um pouquinho mais agressiva, né? Nessas velocidades não chega a temperaturas muito altas, fica variando nesse entorno aí, né, de 120 a 135, né? Mas a gente consegue perceber, né, que o comportamento ali da temperatura com o espaçador ele tende a ser mais baixo. Né? A gente não vê ela subindo tão rápido assim, nem chegar a valores tão altos. Cheguei a ter aqui temperaturas de até 130 e poucos graus. Né? Eu vou adiantar aqui um pouco o vídeo para a gente tentar ver as temperaturas acontecendo. Bom, vocês viram então aí que a temperatura sem o espaçador chegou a 131 graus, né? Bem maior do que com o espaçador. Então a gente percebe ali que mesmo a 80 km por hora tem uma diferença razoável. Agora estamos fazendo a volta, onde eu vou tentar chegar a velocidades mais altas. A gente já começa a ver ali que a temperatura sem o espaçador do lado esquerdo ela cresce muito mais rapidamente, atinge ali 130 graus com muita facilidade, enquanto que do lado direito a gente percebe que com as mesmas velocidades, né, a temperatura sobe mais devagar. Aqui está acontecendo uma situação, né, onde a gente está com a pista livre nas duas voltas, então a gente consegue chegar a velocidades mais altas ali nos dois casos. No lado direito aqui eu fiz uma curva um pouco mais fechada e acabou girando a tela, né, mas está lá 134 graus, mas com velocidades ali bem altas, né, 110, 105 km por hora. Né. Depois eu peguei muito trânsito, né, nos dois casos. Né. Na primeira volta tinha carros na minha frente andando a 80 km por hora e na segunda volta tinha um caminhão andando a mais ou menos 60. Então aqui já fica um pouco mais difícil fazer uma comparação porque tem uma diferença de velocidade razoável. Né? Mas no primeiro momento ali, onde estão as duas voltas livres, né, a gente percebe que sem ter o espaçador a temperatura subia de forma bem mais acentuada. Né? Vai ter um outro momento agora que as duas velocidades vão se igualar novamente. Né? Eu vou conseguir passar esse carro, né? E consigo passar também o caminhão. E aí as velocidades voltam a ficar equivalentes. Aí a gente consegue perceber, né, que a temperatura, velocidades semelhantes, que até apareceu agora aqui, né, tá mais ou menos 50 km por hora nos dois casos, com o espaçador está sempre um pouco mais frio. Né? Algo em torno de 3, 4 graus mais frio. Né? E isso aí me pareceu ficar evidente quando eu estava andando na moto também. Toda vez que eu olhava ali para a temperatura, numa dada velocidade, eu tinha essa impressão, né, de ver um valor mais baixo. Né? Agora estamos aqui a 90 km por hora, mais ou menos. A gente consegue ver que na mesma velocidade a temperatura com o espaçador fica menor. Aqui agora foi um ponto na segunda volta, né, na direita, que eu peguei sem ninguém na minha frente e consegui dar o máximo na moto ali que eu pude dar. E aí ela chegou a 143, né? Teve um pico aqui, mas ficou muito tempo, tá? Acelerando nessa velocidade mais alta. Enquanto que na primeira volta eu não conseguia fazer isso porque toda hora tinha um carro na frente, um caminhão. Né? Então eu não consegui ficar com tempos de aceleração muito elevados. Né? Bom, então qual que é a minha conclusão? Né? A conclusão é que de fato eu percebi aqui uma redução da temperatura depois com o uso do espaçador. Me parece que a temperatura não sobe de forma tão agressiva e parece também que a temperatura não atinge valores tão altos a uma mesma velocidade de rotação. Então essa é a minha conclusão por hora, pessoal. Vou continuar observando isso, vou ver se eu consigo perceber alguma coisa que contradiga essa conclusão que eu tenho até agora. Mas, ao meu ver, de fato esse espaçador aí consegue baixar um pouquinho a temperatura do motor, sim.
Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, essa era a análise que eu tinha para fazer para vocês. Espero aí que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez aí por apoiar o canal. Obrigado pela audiência. E até o próximo vídeo então. Abraço pessoal, obrigado.